São Paulo é uma cidade desplanificada, essa que é a verdade. Nasceu assim e vai morrer assim. E a ambição é que mata São Paulo. Acho que a gente tem que discutir um pouquinho quais que são as vocações agora, né? A vocação antiga era a vocação industrial. Porque aqui foi um dos núcleos importantes dos estabelecimentos industriais, da grande indústria, e também um dos núcleos importantes dos primeiros bairros operários populares da cidade de São Paulo. E ela se formou com essa característica. Só que essa característica foi totalmente transformada. Na verdade, a cidade de São Paulo, ela praticamente cresceu sem um planejamento, sem um plano que orientasse o seu crescimento urbano. A cidade cresceu exageradamente do ponto de vista horizontal e ela foi gerando ao longo do tempo regiões que tiveram um papel no passado e que gradativamente esse papel foi se perdendo. Dadas as circunstâncias do nosso país, que abriu a importação da China, nos obrigou a sair desse mercado e hoje eu não atuo mais na indústria. E tínhamos muitos planos. Esses planos, qual nenhum deles se realizou. Então toda essa cultura de raças, de imigração de portugueses, italianos, espanhóis, mais recentemente japoneses, nordestinos, enfim, todo esse caldo de cultura que se criou aqui na região tem um potencial de cultura, de arte, de história, de desenvolvimento e todo um potencial. Porque o São Paulo contratava empresas que faziam a propaganda no país, lá, por exemplo, no Japão ou na Itália. Eles faziam propaganda do que o Brasil oferecia, o que São Paulo oferecia. Só que você sabe, quem vende produto está sempre vendendo algo mais bonito do que é na realidade. Né? Ao chegarem aqui, a coisa não era bem assim. A aceitação da população mesmo, pra a mim, integração. totalmente. O trem, no meu ver, ele é ligado. Café, trem e migração. É uma coisa que é totalmente ligada. Da população mesmo, a integração. Até há pouco tempo, chamar alguém de italianinho era pejorativo, né? Porque essa coisa de tratar a pessoa pela nacionalidade foi considerado pejorativo. Todo loiro, por exemplo, era ou alemão ou era polaco, né? Falta de manutenções, essa coisa toda. Agora, no Brasil, vamos falar, para 1950 um pouco para frente, começou a dar uma parada em investimento na ferrovia, né?
Tinha uma sociedade promotora de imigração. Os fazendeiros se juntam, criam essa sociedade que, em conjunto com o governo da província de São Paulo, vão apoiar essa política imigratória, inclusive, às vezes, contrariando até a política do Brasil. Por exemplo, a introdução dos japoneses era contrária à política brasileira, porque o branqueamento da população brasileira e os registros oficiais eram todos contrários à imigração amarela. Mas São Paulo vai buscar por quê? O secretário da... São Paulo. A cabeça dos governantes, dos fazendeiros paulistas, eles tinham assim almejavam muito mais do que o resto do Brasil. Por isso que São Paulo é essa grandiosidade. Então você veja o interesse do fazendeiro em produzir café para exportação, que era a meta era essa, né? Mão de obra para expandir a cafeicultura para exportação. São Paulo é o único estado do Brasil que investiu no imigrante. Os outros estados dependiam do dinheiro do governo geral. São Paulo não, ele banca a vinda, ele vai subsidiar e trazer mão de obra para poder fazer a expansão da cafeicultura. Veja o interesse econômico pelo imigrante a ponto de construir, primeiro projetar um monstro de prédio desse jeito. Tanto que tem imigrante que diz que depois que chegava aqui mandava carta para a família dizendo que foi recebido num palácio. Você já imagina a pessoa do campo lá em Portugal, na Espanha, na Itália, que moravam naqueles minúsculos vilarejos e tal, e depois de repente vem cair numa casa desse tamanho. A imigração para São Paulo, o navio ia até Santos, eles desembarcavam em Santos e teriam que subir, vinham de trem, desembarcavam na hospedaria. Da hospedaria, depois de toda a triagem, essa coisa toda, ou 2 ou 3 dias, eles seguiam para onde? Para as fazendas. E quem fazia isso? O trem. Mas para a história de São Paulo, você não constrói a história de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX sem falar em imigração. A cidade de São Paulo, por exemplo, era um vilarejo insignificante. Nós éramos chacota da corte, porque o paulistano, além de falar um enrolado, uma língua que ninguém entendia, né, no início do século XX ainda, que era uma mistura de italiano com português, com linguagem indígena, com o do negro, que diz que ninguém sabia o que era, né? Por isso que você lê o Bananelli fazendo aquela gozação do jeito do paulistano falar. Então, a realidade da dura vida começa bem depois, né? Quando eles chegam nas fazendas, ou mesmo quem fica aqui no meio urbano. Então, nós falamos que aqui ainda está todo o sonho do imigrante, né? O que ele anseia, aquela coisa da expectativa, enquanto ele passa por aqui, a dura realidade ainda não veio à tona. E muitas empresas se retiraram e muitas famílias foram embora, deixando suas casas, fez com que o bairro prematuramente ficasse
em decadência. O que eu chamo de movimento espasmódico é isso. Eventualmente, eu tenho a impressão de que há iniciativas para que se melhore alguns lugares específicos do bairro, mas o sentimento que eu tenho, que é o sentimento de alguns anos, é que não é uma coisa definitiva. Quer dizer, Veio outro tipo de gente habitar essas casas, principalmente os nordestinos que procuravam outras paragens, outro meio de vida, vieram buscar trabalho aqui em São Paulo. Você vem com a sua experiência, com a sua história, a construção do novo mantém os elementos que são os elementos do passado.
Mas o que acontece é que isso aqui, por decorrência de toda essa especulação imobiliária, se transformou em uma cidade fantasma. Então nós estamos no centro da cidade com uma cidade fantasma. E a nossa cidade foi ficando abandonada. A gente pensa reconstruir. Agora, resolve só a lei? Não, não resolve só a lei. O que falta, na verdade, é dinheiro e vontade política. E quando eu falo vontade política... Mas eu acredito muito na força de São Paulo. Essa cidade é uma cidade que tem uma potência econômica enorme. Ela conseguiu se destruir e se reconstruir não sei quantas vezes, talvez não para bem, talvez não de uma forma muito equilibrada, mas nós temos na cidade uma capacidade de investimento e uma capacidade de intervenção enorme. A cidade de São Paulo tem jeito, desde que os governos, quando eu falo os governos, eu falo governo municipal, estadual, federal, a sociedade, empresário, se debruça e fala assim, nós vamos construir de novo essa cidade. Da habitação popular, da habitação operária, também se deslocou em direção às periferias. E esse pedaço... Essa região você sente medo. Eu, por exemplo... Nós temos hoje na cidade, de uma região ser extremamente concentradora de empregos e outra região chamada cidade dormitório, na periferia da cidade, concentrar habitação e principalmente habitação de baixa renda. A ideia é ter uma cidade que seja menos desigual. Seja do ponto de vista da distribuição das classes sociais, seja do ponto de vista da distribuição das atividades urbanas. E que nós possamos ter, então, por exemplo... E a pessoa vendo que o espaço está limpo, ele não deteriora tanto. Então, isso para mim, valorização do bairro, começa pela limpeza. Não continuar Não continuar essas sujeiras de rua que estão fazendo. Não, primeiro começa, cada um varrer sua calçada, pintar sua casa, se for o caso, organiza-se mutirões. E para isso nós temos que melhorar a qualidade de vida para que, inclusive, as pessoas sejam atraídas por morar. Nessas regiões que hoje muitas vezes elas ficam abandonadas e ficando abandonadas elas acabam concentrando violência elas acabam afastando a população. E dessa maneira nós temos um ciclo, né, negativo de deterioração urbana.
Você veja, por exemplo, o metrô em São Paulo. Ele é muito importante, é crucial, é o principal meio de transporte. Não na quantidade, mas na qualidade e na eficiência. Mas o metrô, curiosamente, a forma como foram construídas as estações, em que ele foi se instalando na cidade, ajudou a deteriorar alguns lugares. Acabou com o Largo São Bento, né? E agora é preciso tomar muito mais cuidado com a forma como se ocupa a cidade. Por isso nós estamos fazendo um corredor. Aquela São Paulo, se tivesse prolongado até hoje, teria uns 3, 4 milhões de habitantes, 4 milhões no máximo, né? No entanto, ela tem 11, sem contar a Grande São Paulo, que tem 17. Isso foi a migração interna, veio o Brasil inteiro para cá. Então virou outra cidade, na prática, porque a cidade tem que ter memória para encontrar sua identidade. Agora, um jeito de ser é que ela está em constante mutação. O povo paulistano precisa conseguir morar sempre muito próximo de onde trabalha, para que aumente a sua produtividade de utilização do tempo que ele dispõe. Eu acho assim que um povo sem cultura é um povo sem memória. E um povo sem memória não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Então a pessoa, em vez de se deslocar uma hora e meia para ir ao trabalho, mais uma hora e meia para voltar do trabalho, são 3 horas que ele perde de produtividade no dia. Não tem futuro. A única saída para um povo é a sua raiz cultural e a sua esperança cultural. Falando de reestruturar, né, a região, nós temos que reestruturar a região, mas não perder a sua identidade, né, o seu patrimônio histórico. Transportes, né, e o trem, ele pode desempenhar, os trens chamados de subúrbio, hoje chamados trens metropolitanos, eles podem cumprir um papel muito importante no sistema de mobilidade da cidade. Mas para isso ele também precisa ser revisto. Realmente foi uma mudança incrível. Posso dizer que foi uma decepção até certo ponto, mas ao mesmo tempo você redescobre dentro do novo as coisas boas dos paulistanos, né? Aquela vontade de trabalho, a vontade de progredir, a vontade de mudar, isso continua. Nisso a cidade não mudou. Mas o que me deixaria tranquilo seria um movimento no qual a participação fosse mais ampla e democrática. Porque se as pessoas participarem, a memória nunca se perde. Isso, como historiador, nós...
chamar a atenção a necessidade da criação de uma identidade. Né? Porque quando a população de uma cidade, quando a população de um bairro, ela tem identidade com o lugar dela, ela cria uma autoestima que valoriza a própria cidade, valoriza a própria relação que o morador tem com a cidade. Isso é muito importante para São Paulo. Né? São Paulo perdeu sua autoestima, a população paulistana perdeu sua autoestima. Né? 2/3 dos moradores da cidade querem sair da cidade, só não saem porque precisam trabalhar aqui. Então nós precisamos, né, recriar essa autoestima na população e dessa maneira me parece que é muito importante a criação da identidade, né, e a criação de espaços que as pessoas se reconheçam e, portanto, passem a ter uma relação forte. Criado por esse desenvolvimento nas últimas décadas, um tipo de desigualdade que não se pode pensar em manter. Né? A gente tem que lutar para torná-la uma cidade mais igual. E isso vai implicar mudança sempre. Quem também investe em turismo não vai querer investir numa área degradada. E principalmente para pessoas que, como eu, ou então pessoas mais velhas do que eu, têm uma outra memória do bairro. Né? A memória do bairro operário, a memória do bairro das casas, a memória do bairro da rua como espaço de sociabilidade. Claro, nós vamos ter que, ao mesmo tempo que transformamos, também preservamos no sentido de manter determinadas áreas que já têm, né, uma história e, portanto, tem um potencial, né, para que a população se identifique com o local. No final da noite, então esse choque entre uma memória ou uma história de um bairro que já teve um outro perfil, não só urbano, mas também um perfil de sociabilidade comparada com o outro, isso é um motivo de incômodo mesmo. Nós garantimos vários quarteirões, várias ruas, prédios, que isso voltasse a ser utilizado novamente. Não só com moradia, mas pensando
na saúde, na educação, no lazer, na cidade como um todo. Também na atividade nossa, metalurgia, não podem mais trabalhar. Mas na época a gente se vangloriava, porque realmente era uma escola, as mães vinham, traziam os menores aqui na porta, pelo amor de Deus, deixa ele trabalhar pelo menos um mês, para ele saber como é que é uma numa empresa, cidade viva, numa região viva. Porque não adianta você trazer só a moradia, né? E depois você não ter saúde, você não ter educação, você não ter o lazer, você não ter comércio, né? Não adianta ter só shopping. Eu acho que tem que ter os pequenos comércios, que são as pequenas indústrias, que também dão muito emprego. Tinha oportunidade de aprender, de trabalhar e ainda de levar algum dinheiro para casa. E não estavam na rua, né? Que hoje esses menores estão todos na rua porque não tem mais possibilidade de ter trabalho desse tipo para menores. Agora eu acho que está bastante... Há uma forte consciência na sociedade, até um consenso sobre a necessidade de se reocupar essas áreas, de se implementar projetos de habitação de interesse social, é muito importante, né? Repovoar essas regiões, mas repovoá-las com habitação de interesse social, aproximar a habitação do emprego, porque são regiões que polarizam o emprego na cidade. Porque hoje em dia não é mais a indústria que vai voltar aqui. Eu acho que a prestação de serviço, transformar num espaço agradável. Parcelamento, né? Porque muitas vezes essas áreas são grandes galpões que não tem uma estrutura viária adequada, não tem uma estrutura fundiária adequada com um novo papel que a região deve exercer para a cidade. Isso tudo faz com que seja necessário uma intervenção mais concentrada. Aqui era um bairro onde pululava de gente, tinha vida na época das fábricas, mas eu acho que ainda ela pode se transformar num polo cultural, comercial. A consequência foi perdendo população e perdendo atividade econômica. Aliás, não é só a região ao longo dos trilhos que perdeu população, todos os bairros bem urbanizados da cidade, todos os bairros mais centrais, todos os bairros que concentram emprego perderam população nos últimos 10 anos. 53 dos 96. Essa operação cirúrgica urbana tem que ser feita com uma qualidade que não destrua a região. Porque, enquanto isso, a cidade cresceu nas zonas de proteção de mananciais, na periferia mal servida de infraestrutura. Muitas das indústrias acabaram, não foi só por causa da cidade grande, é porque a atividade econômica se enfraqueceu, a indústria se enfraqueceu no Brasil. Esse é o problema básico. E São Paulo foi a maior vítima porque era o maior centro industrial. São Paulo possui dados, eu acho que são 40 mil estabelecimentos desligados, não por falta de pagamento, mas porque elas não estão funcionando como empresas industriais. Mas o esvaziamento foi exagerado pelo mau desempenho do país nessa matéria. Deprime um pouco, porque você gostaria de ver aquilo bem, né, dentro de um desenvolvimento urbano natural, que as pessoas vão morrendo, vão sendo substituídas, as casas são vendidas, mas que o bairro mantivesse a sua saúde. Você vê ali imensos galpões abandonados, linha férrea abandonada, e isso tem que voltar a ter vida. Essa indústria dos grandes galpões, dos grandes distritos industriais, ela não está mais aqui
na capital não está mais aqui porque as indústrias sofreram processos de reengenharia, automação, robotização, então são muito menores, requerem um espaço muito menor, ou também porque uma parte desse parque industrial acabou se deslocando em direção a outras regiões, interior do estado, outras regiões do Brasil. Na verdade, se deixarmos, como já vem acontecendo, os galpões vazios e subutilizados, a sua nova ocupação hoje, quando ela acontece única e exclusivamente sob a forma de estruturas que ocupam galpões do tipo hipermercados, centros automotivos, etc. Isso não confere nenhuma qualidade urbanística nova para essa região. Isso não funciona como uma âncora para o repovoamento da região. Acho que a grande questão é o repovoamento. Esses grandes galpões poderá vir a virar os lofts, né? Londrino, nova-iorquino. E tudo que eu imagino, eu mesmo gostaria de morar num loft assim, sabe? Um galpão desse, né? Você poder chegar e entrar com o carro e tudo, você já vê tudo. O lugar da habitação popular, da habitação operária, também se deslocou em direção às periferias. E esse pedaço da cidade, ele acabou, por um lado, sendo muito prejudicado em função de intervenções viárias importantes na cidade que cortaram a região de uma ligação mais orgânica que tinha com o centro, aquele monte de viadutos que acabaram fragmentando o Parque Dom Pedro, que é uma das entradas importantes, o próprio viário colocado em cima da Avenida do Estado também, e os trilhos, que historicamente foram também uma grande barreira dentro desse bairro, que impediu que essa região tivesse uma relação muito mais direta e imediata com o centro, sem ser bloqueada por essas enormes barreiras.
nós éramos gente muito unida, sabe? Por exemplo, que meu pai trabalhava no Cresp, então as pessoas que eram colegas dele de lá, geralmente as famílias se davam, se encontravam esse fim de semana e jogavam. Eram os espanhóis que moravam, lá eram os italianos. Cruzavam a linha, era briga. Porrada. Era porrada. Aí, os filhos começam a brincar na mesma rua. Aí você vai ficando mais tolerante, foi exatamente o que ele estava falando. Você tem uma convivência, você percebe que você tem uma grande quantidade de bolivianos que chegaram aqui na nossa região. Você tem problemas seríssimos naquela região de intolerância. Então você começa a ter uns pontos até de xenofobia, tal, pessoal de famílias que não permitem que a criança na escola se misture com crianças bolivianas e tal. Então essa coisa da tolerância, ela é muito forte aqui, mas quando você tem uma quantidade maior que satura, aí você já tem ações até de preconceito. E agora, a característica daqui... Começou a ficar em gente tudo novas para cá, né, vivendo em outras regiões, aí começou a modificar e ficou cimento armado, né? Da guerra, nós passamos o período da guerra aqui, um período duro, porque não podíamos falar japonês, meu pai me levava ao cinema, e a educação minha sempre foi de falar japonês. O garoto ele se tornou um garoto na rua, falando nessas línguas, escutando e convivendo. Aí sim veio a tolerância, mas antes era... Porque é aquela coisa extrativista um pouco também, a gente tem que pensar nisso. O imigrante vem com a vontade de pegar, ganhar o dinheiro e ir embora, voltar para a terra natal. Não tem jeito. É a mesma coisa que... Eu insisti em falar japonês dentro do cinema, meu pai me repreendeu muito, falou assim, não fale em japonês, meu filho, porque podemos ir presos, porque era o assunto do eixo. Então talvez essa autoproteção, assim, fala assim, pô, eles vão tomar o nosso e tchau, né? É o talvez medo. Seja vítima... É o medo. Sejam vítimas de preconceito, talvez até um pouco por conta disso também. E um pouco também porque eles estão vindo numa da segunda geração, da terceira para frente, assim que a gente vai sentindo o cara se aproximando mais da terra, entende? Vai esquecendo um pouco esses valores, né? Mais corrompe, que não é o poder que corrompe tanto, a fome, né? A fome que faz um pai de família pegar uma arma e ir atrás, e gera violência. Então esse é o preconceito, quando olham, a pessoa está ali, os hábitos, os costumes, a cultura é diferente, então já tem logo, a primeira coisa a fazer é 2 passos para trás, né? Agora... Nós temos um grande número de galpões vazios ou subutilizados, nós temos um grande número de residências e áreas residenciais fechadas, não sendo utilizadas ou encurtiçadas por um uso inadequado dessas próprias regiões. Agora o pessoal trabalhava. Nesta vila, que era uma vila operária, não tinha ninguém desempregado.
era uma cidade da esperança. A gente pensava sempre no que ia ser quando crescesse. Não se ia conseguir emprego ou não, porque emprego não faltava. Para tratar esse assunto, a gente tem que conversar com os moradores, com a sociedade e para ver quais são os caminhos, quais são as políticas. Eu quero vender meu prédio, só que eu não quero que façam curtição aqui, porque eu quero ter minhas lojas. De morar, né? Às vezes é como se ela não tem condição, mora em local sem condição. Então todos esses moradores, conjuntos muito pequenos, com um predinho aqui, outro ali, no meio de uma quadra e jamais construído a ideia de guetos e fortalezas. Por que não põe para morar ali naquelas casas da Avenida do Estado? Certo, então há uma rejeição por a gente ser pobre. Quem mora não quer aquele pobre morando perto. Como é que faz esse aspecto social também? Isso mais ou menos vai cair na mesma tese de que se você reduzir os impostos, todos pagam e a arrecadação aumenta. Que existe população querendo morar, né, em lugares mais centrais, não resta dúvida que existe. Agora, é também necessário que se reverta um processo de deterioração da área. É responsável querer todo ano reajustar o IPTU, porque cada vez mais as empresas industriais vão sair desta região. Mais do que já saíram, né? Porque nós temos mais de 4 mil galpões vazios. São Paulo precisa fazer exatamente esse movimento, né? Deixar de crescer nas regiões frágeis do ponto de vista ambiental, porque daqui a pouco nós não vamos mais ter água para beber, porque a água da represa... A água da represa vai estar poluída, daqui a pouco nós não vamos mais ter serra, porque a serra vai estar ocupada e os deslizamentos da serra vão ser frequentes, enquanto isso nós temos um território vazio. Então, não se trata de desinteresse, não é desinteresse, o empresário tem um interesse, porém, em vista de vantagens competitivas de outros locais ou outras regiões. Que haja uma mentalidade forte na cidade de São Paulo, nos seus governantes, na Câmara mesmo. O que é lamentável, porque muitas ou a maioria das construções são construções sólidas, elas evidentemente... Isso implicará uma mudança na própria maneira como o solo está parcelado hoje e transformando áreas que hoje são ocupadas por galpões em áreas destinadas para residência, verticalizando. Uma consciência forte da sociedade no sentido de nós vamos reocupar esses bairros que foram esvaziados. E essa é a chance. O fato de termos áreas vazias e subutilizadas é a chance de começar a construir de outro jeito, ou seja, com muito espaço público. Então aqui pode ter fábrica, lógico, fábricas modernas, de acordo com o século XXI, pode ter esse potencial de gastronomia, de cultura e mais, pode até utilizar essa arquitetura maravilhosa. Uma política pública, ela tem obrigação de reservar uma parte dessa reserva fundiária para e destinar isso para uma habitação de menor renda, para uma habitação popular. Mas isso é uma missão do poder público. Construir moradias populares eu acho que é ótimo, mas nós não podemos nos transformar em um local dormitório. Esse projeto simplesmente de adensamento, de trazer classe média alta de outras regiões, sem nenhum respeito, sem nenhum conhecimento das raízes, os novos ricos e tudo mais, ou trabalhar com uma cultura da região, com o povo da região, baseado nessa tradição fortíssima de luta, de tradição, de arte, de cultura e de gastronomia. O
fato de sair da onde eu moro e vir para cá todo dia e encontrar não apenas a questão do trânsito, mas encontrar pessoas dormindo na rua, encontrar a infância pedindo esmola, encontrar ou não encontrar, né, os espaços verdes. Creio que sejam situações de incômodo, não só para mim, mas para todas as pessoas, né? Hoje há muita atividade informal, inclusive com empregados bolivianos não registrados, muita gente chama de trabalho escravo, e há uma atividade econômica forte. O que tem que fazer é desenvolvê-la e bem, com direitos sociais também para as pessoas que trabalham. Se prevalecer o elemento da memória, da tradição, colado na modernidade, a gente consegue preservar as coisas mais bonitas, mais sensíveis do berço das greves. Para mim o negócio é construir, reconstruir, se cair, reconstrói e vai em frente. E essa que esse fluxo migratório vai fatalmente diminuir. Já diminuiu, tanto o internacional quanto o nacional. Você já não tem mais migração italiana, espanhola ou portuguesa, que era a base da cidade, então principalmente nós precisamos recriar essa autoestima na população e dessa maneira me parece que é muito importante a criação da identidade, e a criação de espaços que as pessoas se reconheçam e, portanto, passem a ter uma relação forte. Depois você foi tendo a japonesa, coreana, chegou até a chinesa, né? Tem até boliviano agora, mas o fluxo é menor. A cidade vai se consolidando mais do ponto de vista da sua composição populacional. Mas vai ser sempre uma cidade de muita chacoalhação, até porque tem muito que progredir. São Paulo perdeu sua autoestima, a população paulistana perdeu sua autoestima. 2/3 dos moradores da cidade querem sair da cidade, só não saem porque precisam trabalhar aqui. Agora, está mais provado na minha cabeça que é o tempo que vai dar uma, com certeza, ordem com desse certeza. tudo, né? É o tempo. Eu acho que do ponto de vista do poder público,
Nós temos que restabelecer no Brasil a possibilidade do sonho, em lugar do marketing e da decepção. O Brasil era um lugar de receber gente, hoje exporta. Que coisa entendeis por uma nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? Palavras de um imigrante italiano em resposta a um ministro também italiano que o aconselhava a não emigrar.